Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação desse webinar da divisão da Mitsubishi Electric CNC, com o tema Conheça o novo recurso que minimiza as vibrações de corte em um eixo CNC. A moderadora Camila irá enviar uma enquete para ver a qualidade do som, da imagem, se está tudo correto, tá? E também eu queria explicar um pouquinho o contexto desse tema, que seria voltado a vibrações forçadas da ferramenta, do corte da ferramenta, quando a ferramenta está em corte, e também de vibrações regenerativas, que é com relação à geração de cavacos. Então, esse é o tema da vibração, para abranger nesses dois aspectos que nós vamos abordar. Quais serão as metodologias, funções e recursos que a Mitsubishi Electric provém, diferentemente dos nossos concorrentes, que pode prover melhor qualidade, melhor produtividade e melhorar os aspectos qualitativos da peça. Vamos seguir a apresentação. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Miller, sou engenheiro de aplicações da Mitsubishi Electric, da divisão do CNC, engenheiro da computação e stricto sensu pela FEC Unicamp. Meu contato está aqui embaixo, e.miller@mitsubishielectric.com.br. Caso alguma questão, alguma necessidade, alguma aplicação diferenciada, fiquem à vontade para poder enviar o contato para mim. Seguindo a apresentação, eu gostaria de saber o perfil profissional de vocês. A gente queria alavancar e saber qual o perfil de vocês para poder prover melhor o webinar. Por exemplo, se vocês são fabricantes de máquina, integradores, estudantes, usuários finais, tá? A moderadora Camila irá soltar uma enquete para vocês, para poder prover isso. Enquanto isso, eu vou explicando um pouco do conceito de vibração, tá? A vibração é um conceito onde se existe as oscilações, que são o mesmo contexto da vibração, e no foco desse contexto, dessa funcionalidade que nós queremos explicar, é em função das forças inerentes da usinagem entre a peça e a ferramenta, que a gente chama de vibrações forçadas, e também das vibrações degenerativas, que na geração de cavaco. Nós vamos perceber que o cavaco influencia em muito nas vibrações da usinagem. Então, vamos ver como minimizar esses aspectos dessas duas vibrações, de tal forma que a gente melhore a qualidade nossa. Já soltou a enquete, vamos prosseguir com o webinar. Então, eu gostaria de falar primeiramente dos nossos sites e redes sociais. Curtem, prestigiem as nossas redes sociais, tanto os nossos sites mitsubishielectric.com.br/cnc, quanto a nossa fanpage, que é mitsubishielectric.com.br/cnc Facebook, tanto o LinkedIn, mitsubishielectric.com.br/LinkedIn, tanto o nosso podcast, que se chama internamente da Mitsubishi Mabcast, onde vai prover várias oportunidades, interagir tanto com o nosso time quanto com os nossos produtos. Também o nosso Instagram, mitsubishielectric.com.br/Instagram, e também o nosso YouTube, mitsubishielectric.com.br/YouTube. No YouTube estão também os nossos webinars. Então, prestigiem, compartilhem, curtam e prestigiem o nosso, que você vai ver que vocês têm conteúdos exclusivos, no qual vocês podem prestigiar e aproveitar muito o conteúdo técnico. Seguindo a nossa apresentação, eu vou falar um pouco da Mitsubishi Electric. Primeiro de tudo, a nossa matriz fica situada no Japão, em Tóquio, que a gente chama do nosso headquarter. O presidente CEO da Mitsubishi Electric é o senhor Takeshi Tsuyama, e a fundação da Mitsubishi Electric é dia 15 de janeiro de 1921. Percebam que no ano de 2021 nós somos empresa centenária. Então, a Mitsubishi Electric é uma empresa centenária. Então, nós estamos com muito prestígio nesse novo ano, mesmo em função da pandemia, mas o novo centenário que está surgindo na Mitsubishi. As vendas líquidas é em torno de 40 bilhões, o resultado líquido é em torno de 2 bilhões, e os funcionários ao redor de 40 países são mais de 146 mil funcionários. Seguindo o webinar, o portfólio de produtos da Mitsubishi Electric é voltado às seguintes segmentações, nos quais são automação e visualização, acionamento, controle, distribuição e monitoramento, e também a parte mecatrônica. Veja que a parte mecatrônica é de nossa divisão.
o qual o CNC faz parte. Na parte de automação e visualização, nós temos a parte de CLPs, IHMs e softwares de programação e supervisória. Acionamento, nós temos a parte de servosistemas, motion controllers, inversores de frequência e a parte de robótica. Na parte de baixa tensão, controle de distribuição e monitoramento, nós temos disjuntores, partidas de motores, multimedidores para gerenciamento de energia elétrica e dispositivos de software para gerenciamento de energia. Na nossa divisão, que é mecatrônica, nós somos da divisão CNC, comando numérico computadorizado, mas desse segmento também temos máquinas de corte a laser CNC, Mitsubishi, e também máquinas de eletroerosão, que nós denominamos de EDM. Seguindo a nossa apresentação, primeiro de tudo eu vou explicar o conceito. Primeiro de tudo, o que é vibração? O que se conceitualiza a parte de vibração? Então, de uma forma muito simples e fácil, vibração é um efeito, é um elemento da física, ou chamado de oscilação, que é um movimento que se repete, tem regularidade, tem uma frequência, a palavra frequência. Então, é um elemento distinto da física, no qual existe uma repetibilidade, uma regularidade, uma similaridade de sinais, então uma frequência. Sendo isso, dito isso, você pode ter isso funciona no intervalo de tempo. Lembre-se que frequência é 1 dividido por tempo. Então, a vibração sempre é medida em hertz, em frequência. Na engenharia, a gente tem vários elementos que geram frequências. Podem ser ações dinâmicas e cinemáticas, de tal forma que um exemplo muito simples é o pêndulo, que todo mundo aprende na física. O movimento de um pêndulo simples, que é o movimento mais simples que você tem, o meu dedo aqui mostrando, que você tem uma repetibilidade de vibrações, então é o conceito de oscilação, que você tem uma frequência aplicada nisso, e você tem uma periodicidade, que ele se repete. Pêndulo invertido, por exemplo, que eu fiz na minha mão, né? As vibrações são formadas na usinagem, que nós vamos abordar na usinagem em função do contato da ferramenta. Então, aqui tem uma peça, e aqui a ferramenta no contato entre a ferramenta e a peça, no qual ocorrem vibrações no processo de usinagem, no contato que eu tenho. Tem forças inerentes de usinagem, por exemplo, forças de corte em função do avanço e vários outros elementos, no qual são inerentes a vibrações em função da peça. Eu estou falando nesse sentido, a usinagem, por exemplo, num torno, em função do X, só para exemplificar, para ficar mais fácil. Também, existem outras vibrações que, nesse contexto que nós vamos abordar, são vibrações regenerativas. O que significa isso? Qual a aplicação disso no nosso contexto? São em função, como diz o Altitas, em 2000, que é um mecanismo de geração de cavacos. Então, quando eu gero cavacos, dependendo da espessura do cavaco, do comprimento do cavaco e o quanto a geração do calor, eu posso também haver formações inerentes de vibrações no sistema da usinagem da peça. Notem que não estou falando em nenhum momento de vibrações cinemáticas e mecânicas da máquina em si, no processo de usinagem, com o contexto que nós estamos abordando. Também, você melhorando o contexto do controle de vibração, então nós vamos abordar a parte do controle de vibração na usinagem, causado pelo impacto, que significa contato da ferramenta e peça, e também da parte de vibrações regenerativas, que é o cavaco, que você vai ver que isso influencia muito na qualidade, nas operações e no save, vamos falar assim, para manter-se as ferramentas com o maior tempo possível de saving, né? Então, você pode perceber que nesse controle de vibrações que nós vamos abordar, é um método de usinagem no qual eu consigo aumentar o meu aumento de produtividade, eu consigo aumentar avanços, melhor significativa na qualidade da ferramenta. Tanto na ponta da ferramenta, então eu gasto menos ferramenta, mas também nas superfícies usinadas acabadas da peça. Seguindo adiante, uma coisa que é muito interessante, em função dos cavacos que eu abri de comentar, então o controle de cavacos hoje é um desafio. Por que é um desafio? Note-se, num torno, para simplificar, quando eu tenho a ferramenta, quando eu gero um aglomerado muito grande de cavaco, quais são os impactos? Eu tenho uma geração muito grande, então eu posso danificar a peça, dependendo do tipo de material, ou riscar, ou acabamento superficial. Lembre-se que o acabamento não é precisão. Precisão é o quanto o perfil está preciso e o acabamento, o quanto ele está com o acabamento superficial otimizado, por exemplo, o quanto ele está polido. Um exemplo prático. E também, dependendo das fitas de cavaco geradas, eu posso ter um aquecimento na peça. De tal forma que eu tenho dependendo do nível de peça, o nível de contextualização
de entradas, por exemplo, na peça que eu tenho, eu posso ter deformações no perfil da peça. Para tal, isso é um grande desafio da usinagem, tá? No qual, hoje, a Mitsubishi desenvolveu uma forma de controlar essas vibrações, gerando vibrações que eu vou explicar, que é muito interessante o conceito. Então, qual é, em resumo, para exemplificar e para poder contextualizar, qual é o ganho de ter do controle de cavacos e vibrações? Quais são as vantagens? Manuseio de cavaco, então eu consigo minimizar, ter cavacos pequenos, de tal forma que eu não transfiro nem calor para a peça, e também eu não gero fitas que danifiquem a peça, e também eu consigo, com cavacos pequenos, eu consigo ter estratégias mais eficientes para metais mais duros. E também o aumento de vida outra ferramenta, que é o saving que eu falei para vocês. E também, com as estratégias, eu consigo aumentar a produtividade com avanços maiores e facilidade de cortes também, das estratégias de corte da ferramenta. Então, exemplificando, depois de contextualizar a vibração que nós vamos abordar, que é na parte de vibrações forçadas e de geração de cavacos, que a gente chama de vibrações degenerativas, eu tenho um conceito do nosso software. O que ele faz? Então, de contextualizando eles, no desafio que nós precisamos gerar menos cavacos. O que significa menos cavacos? Não é quantitativo, é a forma dele, o perfil dele. Eu tenho que deixar ele com um formato muito pequeno, de tal forma para não transferir calor para a peça, não transferir contatos com a peça e também ser fácil e possível e proativamente conseguir fazer cortes na peça de um avanço maior. Como é que consigo isso? Pasme, eu consigo fazer com que o eixo vibre. Se o eixo vibrar, eu consigo uma resposta muito interessante de qual forma? Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês, que todos estão vendo, eu coloquei aqui, tá? Então, eu tenho primeiramente o movimento dos eixos. Então, no exemplo que eu estou dando, o sentido de movimento vai ser o eixo Z, num torno. E aqui, senhores, eu tenho também o spindle. Quando eu giro o spindle, então o spindle está girando, eu vou falar em graus para a gente poder sistematizar qual é a posição dele e qual o impacto da nossa usinagem. Então, eu vou colocar nesse gráfico movimento do eixo Z em milímetros e graus, que está representado aqui, de 0 a 360. Então, com isso, imagine que eu vou pegar e vou fazer, por exemplo, no sentido de corte de Z, que eu estou fazendo aqui. Imagine que meu eixo X vibrasse, do jeito que está meu dedo aqui. Qual é o ganho que eu tenho? Primeiramente, o sistema tem que ser hábil, rápido e cabível para gerar uma frequência inerente para eu conseguir essa resposta. Primeiro ponto. Segundo, eu gerando isso, eu vou mostrar outro gráfico, na parte do gráfico aqui, eu tenho, nessa parte verde que está do gráfico aqui, desse gráfico que está aqui, que eu estou tentando fazer um acompanhamento do perfil dele, é a primeira rotação da usinagem. Então, eu vou rotacionar o spindle, então eu programei o spindle S400, S4000, não importa o valor, mas na primeira rotação dele, eu estou exemplificando qual o comportamento que a oscilação vai ter em função do eixo Z. E no segundo, que está aqui, que é o azulzinho, é a segunda rotação do spindle, no qual está sendo gerada uma oscilação também, e que eu estou fazendo um perfilamento aqui, no qual vocês podem perceber que eu tenho uma área, que é essa área aqui, nas literaturas, a gente chama de air cutting, e para o nosso exemplo, e para a nossa comunidade, eu vou chamar de usinagem vazio. Porque quando eu tenho uma vibração, pode ser que, como o eixo está vibrando, pode ser que em algum segmento da peça, na segunda rotação, ele não vai ter contato com a peça, porque ele já usinou aquele pedaço naquela oscilação. Então, nessa segunda operação que eu vou fazer, eu vou ter o air cutting. O que significa? É uma área vazia, no qual eu vou ter uma usinagem vazia. Com isso, qual é o ganho que eu tenho nessa usinagem vazio? Na contextualização do software que eu vou apresentar. Quando eu tenho essa usinagem vazio, pasme, eu não tenho contato da ferramenta, isso é bom, para me deliberar menos vida útil da ferramenta, e também eu tenho quebra de cavaco. Então, quanto mais essa geração de air cutting, em função da amplitude, que significa esse delta que eu vou mostrar para vocês, desse ponto a esse ponto, que a gente vai chamar de amplitude numa frequência, eu consigo ter melhor quebra de cavaco, porque eu não tenho contato. Então, qual é a vantagem de eu ter essa possibilidade, esse software
ter esse recurso de poder gerar essa vibração de um eixo e fazer com que ele gere na segunda, eu dei o exemplo da primeira e a segunda, mas é cíclico, né? Mas só para ter uma representatividade da primeira usinagem e a segunda, de forma cíclica, obviamente, né? Mas qual é a vantagem? Eu elimino, ou previno, acho que a palavra mais correta, problemas causados com amaranhamento de cavacos, geração de cavacos. Tanto para geração de cavacos, então eu não tenho contextualização de esquentar a peça, de ter aquecimento na peça em função do processo, mas também eu tenho a possibilidade de fazer quebras de geração de cavacos pequenos, o que eu possibilito o quê? Possibilito que, além de dar um save na ferramenta, de eu ter uma vida útil de ferramenta maior, também eu consigo ter maiores avanços. Por quê? Porque eu tenho air cutting, que é a usinagem vazio, e para tal eu consigo ter maiores avanços da ferramenta, então eu tenho ganhos de avanço, eu tenho ganhos de, quando os metais são muito duros e tem uma estratégia de corte mais complicada, eu consigo ter um ganho também nesse ponto, porque gerando vibração eu consigo gerar esses gaps aqui de usinagem vazio, de tal forma que eu consigo, mesmo no material mais duro, conseguir com avanços maiores prosseguir com a usinagem, e também eu consigo também evitar com que os cavacos danifiquem, aqueçam e o pior acabamento superficial. Então, essa função, com essa contextualização que eu mostrei para vocês, é muito interessante. Então, o conceito da função é essa, que nós vamos aplicar e explicar para vocês como funciona. Dando seguimento ao nosso webinar, overview da função, eu vou ser muito simplório, porque eu já dei um overview, mas com a parte gráfica que eu tentei demonstrar com essa animação, então, essa máquina aqui, vamos supor que a ferramenta que está sendo gerada aqui, o software que eu quero provar, que eu quero contextualizar, nesse contexto, a usinagem está indo em função do eixo X, e eu estou fazendo uma simulação do eixo Z, que está aqui. De tal forma que eu diminuo os cavacos, tá? E também eu consigo contextualizar da mesma forma que eu estou fazendo aqui, em função do avanço, para ficar mais fácil no gráfico, então eu tenho um gráfico de avanço, versus um gráfico, deixa eu abaixar a minha câmera para mostrar aqui, eu tenho um gráfico aqui de em graus, tá? Nessa contextualização que eu fiz, a primeira linha que está em vermelho é a primeira rotação, e o azul é a segunda. Notem que nesse gráfico, para ficar mais fácil a exemplificação, para mostrar que é frequente, se repete o processo em função do tempo, que na segunda rotação vai até 720 graus. Então, eu tenho primeira rotação e segunda rotação. Então, com esse exemplo, o cavaco que está aqui, deixa eu desligar e ligar de novo, o cavaco que está aqui na primeira rotação, eu consigo gerar finos segmentos, que a gente chama de air cutting, que é a usinagem vazio, de tal forma que ele possibilita quebras de cavacos na zona da usinagem de vazio, resultando em função da vibração. Então, se eu vibrar na primeira, na primeiro giro do spindle e no segundo, vocês podem perceber que sempre gera esses gaps de usinagem vazio, no qual eu consigo ter grande possibilidade de quebra de cavaco. Esse é o objetivo e é o intuito dessa função. Exemplificando um pouco na parte gráfica. Com isso, o que eu consigo fazer de benefícios? Eu consigo que o eixo de avanço vibre um determinado número de vezes. Então, é um dos pontos que é interessante para nós delimitarmos que uma das coisas, alguns parâmetros que são inócuos para esse processo funcionar da melhor maneira possível é determinar qual é a quantidade de vezes que eu preciso vibrar. É um ponto muito interessante. Fazendo com que eu consiga ter mais, quanto maior a vibração ou não, dependendo do processo, eu consigo ter mais zonas de usinagem vazio. Por exemplo, com materiais mais difíceis de cortar, isso é um exemplo clássico, aço inoxidável, eu consigo aumentar as minhas taxas de avanço em função, mesmo sendo que a minha taxa de remoção, por ser um material mais difícil, você consegue aumentar em função dessa estratégia. Então, não só a qualidade, mas eu consigo aumentar a estratégia de avanço também, melhorando a produtividade. O cavaco, eu já comentei que você quebra em pedaços finos para sua remoção, é um ganho muito grande, então eu não tenho fitas de cavacos. E também a geração de calor é reduzida consideravelmente. Então, isso impacta o quê?
2 pontos. Primeiro, a peça, que eu tenho possibilidade de menos problemas com acalmamento em função das fitas de cavaco ou de geração de cavaco, de geração de tanto do tamanho do cavaco que virou fita, mas também do calor gerado pelo cavaco. E também, vocês sabem que a ferramenta, além de você melhorar o avanço, você tem aquelas crostas em função do material que você, em função da temperatura. Então, você tende a aumentar a vida útil da ferramenta, tá? E notem que nessa estratégia que eu vou explicar, eu consigo, em função do sistema peça. O sistema peça para Mitsubishi é um canal. Então, para cada canal, eu consigo designar um eixo a ser vibrado. Por exemplo, se eu tenho um eixo cônico, que eu vou desenhar aqui, que eu tenho uma interpolação assim, um eixo vai vibrar somente. Não possível ser 2 eixos. Eu interpolo com o eixo, mas o que vai ter a ressonância, o que vai oscilar, que vai vibrar, é somente um eixo, tá? Para tal, o que eu tenho de funcionalidade, de sintaxe, de programação? Como é que eu designo isso? De uma forma muito simples. Deixa eu desligar a câmera de novo para poder mostrar a tela. Eu utilizo a função G8.5P2, argumento alfa, argumento I e argumento K, no qual o argumento alfa é o eixo que vai ser designado para oscilar. Então, qual é o eixo que vai ser designado para oscilar? Eu designo G8.5P2, por exemplo, o eixo X. Então, eu coloco o valor X aqui. O I é um número de vibrações. Então, eu posso ter de 0.1 até 31.5. Notem que eu vou explicar algumas considerações em função de valores a ser considerados para ser inseridos nessa sintaxe. Mas é o quantas vibrações por revolução do spindle. Então, quantas vibrações eu vou considerar em função do giro do spindle. Então, a cada giro do spindle eu vou ter 2 vibrações, por exemplo. Mas eu designo isso em função de gerar o air cutting. Notem que isso não eu vou explicar, mas não é exponencial ou linear, de tal forma que, por exemplo, se eu colocar 2 vibrações, eu vou ter 2 pontos de air cutting, não é linear. E não é exponencial também, que de tal forma que eu consiga aumentar esse valor até o máximo, eu consigo ter totalmente air cutting, por exemplo. Então, na delimitação do número de vibrações não é uma consideração linear nem exponencial. Outra coisa muito interessante que eu comentei com vocês é a amplitude do qual vai ser gerado o movimento, que está aqui nesse gráfico aqui mostrando. Notem que, nesse exemplo que está aqui, a vibração está como se fosse uma serra, né? Então, é triangular. As oscilações podem ser senoidais, podem ser quadradas, que você define via parâmetro, não via sintaxe. Você define qual o comportamento que vai ser designado a sua oscilação. Então, ele é um parâmetro default da máquina. Mas é possível você definir, e quem define isso normalmente é o fabricante da máquina ou quem representa a máquina no Brasil. Então, essa amplitude, você define qual é a larga escala que você vai delimitar ou delinear para essa função trabalhar. Que a razão dela é 0.1 até 9.99. Vejam que um exemplo que está sendo visto ou descrito aqui. Se eu colocar o número de vibrações 0.5, que vocês vão perceber que é muito baixo, mas só para exemplificar e calcular, que a amplitude de avanço, que é o argumento K, que seja 2, e o avanço da máquina é 0.04 milímetros por rotação, por revolução. A amplitude de sinal físico que vai gerar o air cut seria os 2 de amplitude, do amplitude e avanço, o quanto eu quero designar, vezes o avanço que você delimitou da usinagem. Porque o avanço é em função de quanto você vai ter a rotação pelo avanço que você está programando. Então, o cálculo da amplitude em milímetros seria o avanço em milímetros que você colocou no argumento F do seu sintaxe versus a amplitude que você definiu. Tá? Para a designação do eixo, eu tenho várias formas de poder conceber isso. Quais seriam as formas? Lembre-se que, primeiramente, eu designei o eixo como se fosse somente um eixo por canal. Primeira consideração que é válida e descrita. Então, no primeiro exemplo que eu vou dar, eu tenho um perfil de torno, que eu tenho essa peça, no qual eu tenho esse perfil que eu vou demonstrar aqui. Então, eu vou fazer esse perfil. Fazendo esse perfil, o que eu tenho? Eu tenho, para simplificar,
graficamente, para a gente poder entender, eu tenho com que aqui, quem eu defini que vai vibrar nessa sintaxe de 8.5 é o eixo Z, que está nesse vermelho aqui, tá? Notem que o I, só para, não é a contextualização, mas o I é o número de vibrações, e o K, desse exemplo, é a amplitude. Então, com isso, o que eu tenho? Notem que com esse perfil, eu designei que quem vai vibrar é o X, mas eu tenho um perfilado aqui, no qual eu estou fazendo um eixo, interpolando dois eixos, um eixo e um eixo. De tal forma que, quando eu estou movimentando o eixo Z, ele vai movimentar e vai vibrar aqui nesse ponto. Você pode perceber que aqui no vermelhinho é o eixo Z que está vibrando. Quando eu estou interpolando o X e o Z, o que ele acontece? Ele vai interpolar o X e o Z, mas quem vai vibrar, o movimento oscilatório, vai ser representado no eixo Z. E quando eu vou fazer um movimento somente no X, não vai ter vibração. Correto? De forma análoga, designando o eixo X para ser o eixo vibrador. Então, eu vou fazer de baixo para cima a usinagem, para você contextualizar de forma correta. Então, eu vou fazer esse movimento aqui. Notem que o eixo X está vibrando, quando ele está movimentando e vibrando. Também, que ele está em azulzinho. Notem que quando eu estou interpolando dois eixos, eles estão movimentando os dois, mas o eixo que está fazendo o movimento oscilatório de vibração é o X. E quando eu estou movimentando o Z, ele está fazendo um movimento vibratório também. Então, notem que quando eu estou interpolando, sempre um movimento está fazendo a oscilação. E quando eu faço a designação que eu não tenho nenhum eixo, da forma que está aqui, o que ocorre? Quando eu estou interpolando, nenhum eixo vai vibrar. Pode ser que nessa interpolação cônica tenha alguma precisão, alguma coisa mais distinta, que a vibração pode fazer um perfilado que não seja adequado no seu processo. Mas nos movimentos lineares, é interessante você fazer a interpolação. Então, em resumo, quando eu estou designando o eixo Z, quem vai oscilar quando interpola dois eixos vai ser o eixo Z. No movimento linear do eixo Z vai ser o eixo Z, e no movimento linear vai ser o eixo X. Mas quando eu estou interpolando dois eixos, quem vai oscilar é o eixo Z? De forma análoga, nesse exemplo, quando eu estou interpolando um eixo, ou é o X ou o Z, mas quando eu estou interpolando dois eixos, quem vai vibrar vai ser o eixo X, designado. E dessa forma que está representado aqui, se eu não colocar nenhum que vai interpolar, então quando eu for fazer uma interpolação de dois eixos, nenhum deles vai oscilar. Seguindo em frente, nós vamos contextualizar o número de vibrações, tá? Então, eu vou fechar a câmera para a gente poder ver a tela. Então, explicando o gráfico primeiro. Notem que eu tenho, os dois gráficos são iguais, tanto esse quanto esse aqui. Esse aqui é igual a esse aqui. A forma de visualizar. Mas eu tenho posição de eixo de avanço. E também eu tenho a rotação. Notem que, para simplificar e para ter menos tamanho de gráfico, eu queria fazer representações comparativas, eu coloquei aqui a primeira rotação em vermelho e a segunda rotação em azul, tá? Para que isso? Para poder mostrar para vocês o comparativo desse air cutting que está sendo gerado. E para não estender a tela e para poder fazer comparativo com o número de vibração 1.5 e 2. Para ver quais são os resultados que eles geram na teoria. Então, para o número de vibrações do comando G8.5, define um valor, é uma estratégia. Se eu definir sempre o valor inteiro, pela vibração que está sendo gerada, eu não consigo. Por exemplo, a geração de oscilação que está sendo gerada nesse exemplo, que nós vamos trabalhar, que é o mais simples, é o oscilatório, é o senoidal, que está aqui. Ó. Para tal, que é o exemplo que eu estou dando, se eu colocar sempre um argumento inteiro, eu tenho como se fosse o conceito de uma frequência, de uma harmônica ou o conceito de uma defasagem de fase, de um trifásico. Onde se eu tenho um valor inteiro, eu tenho uma defasagem de tal forma que um não fica em cima do outro. Então, qual a estratégia que a Mitsubishi sempre sugere? Sempre é um valor inteiro mais 0.5, para ele ficar, no mínimo, sempre contextualizado no meio das senoides, tanto da vibração da primeira rotação quanto da segunda. Então, notem que quando eu tenho o valor inteiro mais 0.5, que é
sugestão da Mitsubishi, eu consigo ter esses leques de interconexão ou de possibilidade de gerar o aircut, que é a geração de sinais de vazio. Se eu tenho um valor inteiro, ele fica com uma defasagem de amplitude maior, mas ele não consegue fazer essa possibilidade de ter esse interfaceamento. Então, primeira sugestão que é gerado é sempre trabalhar com valores inteiros mais 0,5. Tá? Outra coisa, nesse exemplo, que vocês podem ver, usando esse recurso de 1,5, por exemplo, 1 inteiro mais 0,5, eu tenho essa zona, que podia ser que a amplitude não pegasse também, mas só que eu tenho uma defasagem desse ponto diferente daqui. Aqui eu estou como se fosse a mesma fase, mesmo com amplitude maior, em função da vibração ser maior. Mas, quando eu tenho essa diferença da vibração de 0,5, eu tenho essa possibilidade de ter o aircut. Notem que não é certeza que você vai gerar esse gap aqui, que depende da amplitude. É uma combinação entre amplitude e vibração. Mas, essa possibilidade de fazer com que essa defasagem ocorra é cabível quando você tem 0,5 a mais do número inteiro. Então, isso é um fator que mostra que o que você tem que fazer para você ter a defasagem das vibrações do primeiro corte com o segundo corte da rotação do spindle. Dando sequência, nós falamos da parte do incremento, que a gente está falando que é a parte de quantidade de vezes que eu vou fazer a oscilação, a vibração, mas também um ponto que é importante, e eu vou explicar o porquê, é a parte que condiz com amplitude e vibração. Eu vou abrir uma câmera, vou ficar um pouco na frente do slide, depois eu tiro para demonstrar eles. O que é interessante? Toda vibração, todo elemento cinemático, eu tenho que ter uma resposta. Motor, vai na posição de A para B. Se cinematicamente, eu tenho que fazer um movimento oscilatório, então eu tenho que respeitar e ter uma periodicidade, então eu tenho que ter uma frequência. Se cinematicamente a inércia do sistema mecânico for muito alto, pode ser que condiz com que a resposta cinemática do motor não condiz com o que é programado. Então, vá do A para B. Mas ele vai para o A para B e do B para A, nessa oscilação, desse exemplo que eu estou dando. Se o comandado não for igual ao atual, então, comandado, vá na posição A. O que é o atual? É a posição do encoder mostrando, pode ser uma medição do encoder motor ou uma medição direta, por exemplo, régua, outras formas de medir, encoder no fuso. Mas o comandado, se não for igual ao atual, eu posso ter um erro cinemático em função do sistema ter muita inércia. Então, o que significa isso? Primeira coisa, se eu pegar um torno pesado, que seja de usinagem grande, eu vou conseguir boas respostas com air cutting? Provavelmente não, porque o sistema, a inércia dele é muito alta e não vai conseguir a vibração cabível do que uma máquina de menor porte com inércia baixa conseguiria fazer. Então, esse é um ponto interessante para ser questionado. Segundo ponto, então, essa função não que não possa ser usada, mas ela é mais usada em máquinas que têm uma inércia muito baixa, de tal forma que a resposta cinemática para oscilações serão altas. Então, esse é o primeiro ponto que é muito interessante. Agora, vamos demonstrar aqui, então, primeira coisa do gráfico, da mesma forma, eu estou usando o mesmo conceito, posição de eixo de avanço e ângulo de rotação. Notem que, de novo, para simplificar e para mostrar o conceito de amplitude, eu usei o vermelho como se fosse o primeiro giro da usinagem e o azul o segundo giro da usinagem. Então, os dois vão de 0 a 360, mas em função do tempo são distintos, né? Então, o vermelho é de 360 e o segundo é 720. Mas, para colocar um entrelaçado com o outro, para a gente poder comparar situações e possibilidades, então, eu tenho um gráfico nesse primeiro aqui, que eu estou rabiscando aqui, eu tenho com a posição de realimentação. Significa a medição direta ou do encoder do motor, ou de uma medição direta do encoder no fuso, ou de uma realimentação via régua óptica, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho, nesse pontilhado aqui, que eu vou demonstrar, que está aqui, ó, eu tenho a posição comandada. Então, qual é a posição que eu espero que chegue o motor? E a posição, então, o pontilhadinho azul, pontilhadinho vermelho, pontilhadinho azul é a posição que eu comandei na segunda volta, e a posição pontilhadinho é a posição que eu comandei na primeira rotação. E a linha cheia é a posição da realimentação, a posição real.
no encoder do motor ou na segunda medição, que é o encoder externo. Notem que, quando eu tento gerar esse haircut, então a primeira coisa, a oscilação está mais 0,5, do inteiro mais 0,5, então eu tenho possibilidade, que eu falei para vocês, de ter interconexões. Isso é bom. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é que eu tenho que ter possibilidade de possuir interconexões. Mas aqui eu consegui? Não. Por quê? A linha cheia significa posição real, tá? E a pontilhada significa a comandada. Pela comandada, vocês podem perceber que ele deveria ter o air cutting aqui, que eu vou mostrar para vocês. Mas, na realidade, em função da cinemática da máquina não ter essa inércia, uma resposta inercial, porque quanto mais inércia em função da máquina, que é normal, a resposta é mais baixa. Uma máquina com usinagem muito pesada, a minha inércia é muito alta. Então, a resposta cinemática é mais baixa. Então, o que eu tenho que fazer para poder conceber o air cutting, tá? Nesse exemplo aqui está 1.5K. O que eu tenho que fazer para tentar resolver o problema? Eu tenho que aumentar a amplitude, de tal forma que, mesmo o comandado, o air cutting ser muito grande, mas o real é pequeno, porque é o quanto ele conseguiu oscilar. Então, isso é um ponto interessante, que nem sempre o que nós esperamos em função da inércia na máquina a gente consegue. Ok? Então, dando sequência. Nós falamos, por enquanto, só considerações de usinagem lineares, vamos dizer assim. Mas eu tenho também o conceito de usinagens cônicas. O que seriam cônicas? Seriam usinagens que eu estou interpolando. Estou interpolando o eixo de tal forma que ele fique cônico. Então, nesse exemplo, para simplificar, eu mudei um pouquinho a forma de representar para a gente poder deslumbrar em função que, lembre-se que só um eixo, quando você está interpolando, 2 eixos, só um eixo vibra, lembre-se disso. Então, não importa qual eixo que eu designei para isso, mas o que importa é que, em função do grau que eu estou tentando fazer, eu tenho a posição da ponta da ferramenta e eu tenho a posição da ponta da ferramenta N+1, que significa que é a rotação. Então, por exemplo, aqui na primeira rotação do eixo e aqui na segunda, por exemplo. De tal forma que o vermelho, lembre que sempre é a primeira rotação, ou aqui eu coloquei o elemento N, e o azul é a segunda rotação. De tal forma que vai se gerar, depois que eu tirei a usinagem desse ponto, eu vou ter um air cutting aqui. Então, mesmo assim, eu consigo. Só que, para ter esse air cutting, em função de eu ter essa interpolação, eu tenho que aumentar a amplitude. Por quê? Se eu tenho um eixo linear, nesse exemplo, imagine que nesse exemplo aqui que a ferramenta contato com a peça. Eu vou chamar de amplitude, que é o elemento K, menor. E quando eu estou interpolando, em função do contato da ferramenta, a amplitude é maior. Lembre-se por quê? Porque nesse exemplo eu peguei, por exemplo, o Z aqui. Porque o Z é o que está vibrando. Então, eu tenho que aumentar a amplitude para gerar o air cutting nesse ponto aqui. Então, quando eu estou interpolando 2 eixos, mesmo designando um eixo, que é o que é possível para poder fazer vibração, eu tenho que aumentar a amplitude, porque mesmo comparando o mesmo processo sem interpolar 2 eixos, eu tenho uma amplitude menor para poder fazer a vibração. E aqui eu tenho que estabelecer, em função do contato entre a ferramenta e a peça, eu tenho um ponto maior para poder gerar esse air cutting. Esse é um ponto que é interessante, que na usinagem vazia, quando eu estou interpolando 2 eixos, eu tenho que aumentar a amplitude. E tudo isso, como é que é gerado? Como é que ele faz uma seleção automática? Lembre-se que vibração é frequência com sobre tempo. Então, vamos dizer que a frequência é o que gera a vibração, é o que é o resultado, é o que corresponde a todo o nosso aspecto que a gente está falando da usinagem, para poder prover toda essa funcionalidade que nós estamos descrevendo. Mas, como é que ele gera essa frequência? Como é que ele considera em função do que eu programei? Porque se tudo é em função do avanço que a gente falou, da quantidade de vibração e amplitude, como é que ele gera essa frequência? Primeiro ponto. Segundo, como é que em função... Porque lembra que tudo é em função da rotação do spindle. Como é que eu gero, em função de cada rotação gerar uma vibração, como é que eu gero essa designação de vibração? Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, onde o I é omitido, tá?
eu tenho aqui nesse exemplo, então eu tenho G8.5P2, e aqui eu tenho uma vibração por rotação de 1.5. A frequência gerada é 93.75. Mas de que forma? Como é que ele calcula? Isso é muito interessante porque ele calcula em função da quantidade de vibrações e amplitude e também da velocidade ideal da frequência do spindle. Então, se eu tenho um spindle e se eu tenho uma amplitude e uma frequência, dependendo de como eu designar, eu consigo calcular qual é a melhor frequência adotada. Então, você não calcula, e sim o recurso calcula para você. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, então o número de vibrações aqui, por exemplo, é 1.5. Com isso, imagine que a minha programação de spindle, que é programada, seja dessa range, de 3.483 a 4.000, por exemplo. Vamos supor que eu programe 4.000 RPM. Qual vai ser a velocidade que ele vai fazer em função da vibração? Ele vai definir a velocidade do spindle calculada por ele a 3.750. Então, ele muda a velocidade do spindle? Sim, por em função da vibração. Com isso, qual é a vibração calculada que ele tangenciou para isso? Ele tangenciou 93 Hz, quase 94. Então, a função, ela muda a designação do spindle de tal forma que, mesmo eu colocando uma designação S4000 e esperando que ele chegue a 4000, em função da vibração, ele tem que fazer um sincronismo de fase, a gente chama, de posicionamento de ângulo, entre o que vai oscilar e quanto está sendo posicionado para gerar o aircut. Com isso, eu tenho o cálculo que ele calcula automaticamente em função do I e o K, que a gente explicou que é a quantidade de oscilações versus a quantidade de amplitude. Dando um exemplo, aqui para ser purista, também programando 4.000 RPM, se eu estiver nessa range, e eu aumentar a amplitude, notem que eu diminuo a velocidade do spindle, mas aumento a frequência. Por quê? Porque lembre-se que o I é quantas vezes a cada rotação ele vai fazer. Então, quanto mais aumentar o I, maior vai ter a frequência, e o spindle, para acompanhar isso, vai ter que diminuir a velocidade. Por quê? Lembre-se que é rotações por vibração. Dando processo ao segmento, eu tenho dois. Eu tenho o segundo exemplo, no qual, sendo o I omitido, e colocando só a frequência, só o número de vibrações que ele calculou em função da amplitude, então, de amplitude, ele calculou por si só qual é o número de vibrações. Com isso que eu tenho, da mesma forma análoga, mesmo programando nessa range, que está, vou dar o exemplo 4.000, mas que está nessa range, ele vai diminuir a velocidade do spindle, no qual eu vou ter uma frequência alta em função da amplitude que eu coloquei. Lembre-se que a amplitude versus a vibração, eu consigo ter maiores vibrações. E para tal, eu tenho algumas notas, umas considerações que são muito interessantes para serem resguardadas. Primeira, se a velocidade do spindle for a mesma, selecionada, ela automaticamente vai ver a melhor condição de corte para o spindle em função do número de vibrações que eu expliquei. Também, imagine que a máquina, a inércia dela é muito alta e você entra, imagine que eu consigo colocar a frequência tão alta que mecanicamente ele entra em ressonância. Entrando em ressonância é um perigo, porque vai dar um erro no seu sistema. Então, o fabricante de máquina, ele estipula qual é o máximo de frequência que eu posso colocar. Nesse parâmetro aqui, designado 11672. Também, eu tenho que delimitar tanto a velocidade máxima quanto a mínima. Mas hoje existem parâmetros para fazer isso, que a mínima é o 3026, e do 3005 até o 3008, está aqui. Eu consigo também, desculpe, designar, porque o 3005 é gama 1, 3006 e assim por diante até a gama 4, qual é a velocidade máxima que cada gama vai atingir. Então, não é um parâmetro de velocidade máxima em função de a cinemática na máquina, em si, em cada gama que está condicionado. E se não a velocidade do fuso for designada, vai dar um erro de programação, porque é em função disso que ele consegue estabelecer qual a frequência que vai ser gerada. As precauções. Quais são? Então, lembre-se que, como tem uma vibração, não é adequado eu usar o motor com freio para vibrar, porque eu consigo diminuir a vida útil do freio. Então, não é interessante usar o freio, ou um motor com freio. Também, em função da vibração, pode existir um aumento de carga cinemática das peças. Então,
tem que avaliar se a ferramenta é adequada e se o processo é adequado. Por exemplo, se você colocar uma amplitude muito alta, pode ser que você está gerando mais energia em vez de ajudar a minimizar os impactos. Então, isso é muito interessante. E também, lembre-se que, como ele está vibrando, vamos considerar que a gente está fazendo uma escadinha na peça, se eu estou interpolando ele cônico, por exemplo. Com isso, note-se que o perfilado não vai ser preciso. Então, essa função é adequada, normalmente, para desbaste, para tirar material com avanços muito altos, e, por final, você deixa uma camada pequena para fazer o perfilamento de acabamento. E também, note-se que é utilizado na linha 880. E para tal é necessário, nessa linha de CNC 80 e 800, a gente chama de Option Relay Unit, mas é uma expansão de recursos, é uma expansão de cartões que eu preciso utilizar. E também, eu preciso utilizar o hardware para fazer esse fechamento no motion control de vibração. Então, eu tenho um hardware específico, único, dedicado para gerar vibrações. Por quê? Porque ele fica junto com o CNC para gerar o motion control. Uma das precauções e observações é o seguinte: onde essa função de controle de vibração não funciona? Não funciona na sincronização entre spindles. Então, quando eu estou sincronizando o spindle, porque eu estou fazendo sincronismo. Então, a função, ele não está atrelado à vibração, porque assim, a vibração, na verdade, o conceito dele, eu estou sincronizando um momento oscilatório em função do spindle do grau. Então, eu estou fazendo esse sincronismo de eixo vibrando versus spindle. Então, qualquer outra forma de controle e de spindle, ele vai ser desabilitado. De tal forma que sincronização entre spindles, eu tenho dois spindles, por exemplo, sincronizados para trocar peça, para fazer um movimento, por exemplo, de usinagem, com uma peça muito grande, entre outras coisas. Função polygonal turn também não funciona quando ele está habilitado, então eu posso habilitar e desabilitar essa função. Notem que vocês viram no G8.5. Função de Robin, o que seria Robin? É fazer a usinagem em caracol, usinagem de engrenagem, também não funciona. VCC, velocidade de corte constante. Então, velocidade de corte constante eu estou usinando em função do sincronismo do spindle, então ele não funciona. Lembre-se do sincronismo. Quando eu estou orientando o spindle, eu estou fechando malha, então eu estou controlando o spindle. Não funciona também. Eu tenho que desabilitar, por exemplo, se eu quero orientar o spindle, eu desabilito o G8.5 no programa, faço a orientação e depois eu habilito o G8.5. Tudo que eu estou explicando, eu tenho que ficar habilitando e desabilitando na programação. Então fica intercambiável e fácil de fazer isso. Outra coisa, quando eu estou com o modo eixo C também, ele não funciona, porque eu estou interpolando o eixo. Mudança de sentido, de M3 para M4. Se eu estou fazendo isso, eu tenho que desligar a função e mudar o sentido, porque senão ele vai ter um erro de sincronismo. Troca de gama, também, quando eu troco gama, normalmente, as gamas eu tenho dois engrenagens para ser acoplados. Então, o que eu tenho? Eu tenho normalmente uma função de pêndulo para poder não bater dente com dente. Então, quando eu estou usando a função pêndulo para poder trocar a engrenagem, se a engrenagem é automática, ele não tem esse problema. Mas, em função da função de gerar pêndulo para não bater dente com dente, ele, como é um sincronismo, eu não posso estar habilitado. Também não posso gerar via ciclos fixos, via macro B, então não posso colocar o G8.5 dentro de ciclos. Também existe um recurso que eu posso trocar dinamizações, que a gente chama de eixos. Por exemplo, X virar Z e Z virar X na programação. Então, quando eu designo o eixo que está oscilando, que vai ser usinado, ele não funciona também. Também, quando o eixo ele tem inclined X, por exemplo, imagine que eu tenho uma topologia, que está meu dedo, onde no eixo, o eixo, por exemplo, X e Z não é ortogonal. Ele tem um erro de ortogonalidade no sistema. Então, esse elemento alfa eu consigo compensar em função do inclined X. Então, quando é um eixo inclinado que eu compenso a ortogonalidade da máquina e eu programo como se fosse ortogonal, ele não funciona nesse eixo que está a ortogonalidade. Também existem eixos que eu fico chaveando entre CNC e PLC. Então, olha de PLC, por exemplo, um elemento oscilador, depois vira CNC. Então, também eu não posso designar isso, essa função. E também, numa retífica, por exemplo, eu tenho shopping. O que é? Imagine que eu tenho numa retífica movimentos oscilatórios. Ou se não é uma vibração pequena, é uma oscilação assíncrona, de tal forma que quando você liga isso via PLC, ele fica toda hora, o eixo Z, por exemplo, fica oscilando. Então, ele não funciona também dessa designação. E também eu posso utilizar esse recurso na linha M8 para tornos. Eu me despeço agora, agradeço a participação de todos, estou aberto a perguntas
e vamos ver o que eu consigo ajudar vocês nas perguntas, tá? Primeiramente nas perguntas, o Paulo José Araújo, consigo usar a função de vibração quando estou interpelando o spindle com o eixo C? Note, você pode interpelar 2 eixos, ok? Mas, respondendo a pergunta, se o eixo C, normalmente, o eixo C, quando é designado no spindle, então o spindle, quando ele se torna eixo C, não é possível, mas tem máquinas que o spindle é um eixo e depois, mecanicamente, você tem um servo comandando. Se você tem um servo comandando o eixo C, é possível, mas quando o spindle vira eixo C, não é possível porque ele perde o sincronismo. Outra pergunta é do Eduardo Kenji Agena. Bom dia. Considerando a vibração de um equipamento com frequência sobre tempo, uma bomba centrífuga de água potável de 800 rotações de rotação, uma base fixa é suficiente ou necessita de molas de amortecimento de vibrações na base? Como essa função é designada não para automação, mas sim para CNC, essa bomba, eu não tenho a exemplificação que você está colocando, ele sempre vai vibrar, porque tem uma ressonância em cima dela, que é em função da bomba, mas não faz parte do contexto CNC. Mas toda vibração toda contextualização tem uma bomba, a bomba tem uma contextualização de ressonância no qual você tem que ter amortecimento, tá? Dependendo do grau de amortecimento, sim, ele amortece, mas ele dilata, então você tem que ter um amortecimento adequado para isso. O Valdir me perguntou, esse recurso atua somente nas questões de remoção de cavaco, ou seja, também nas vibrações de ressonância da máquina, olhando pela cinemática da mesma? Isso é muito interessante. Conforme eu tinha havido explicado, e é muito bem lembrado e explicado e contextualizado, ele faz sentido nas vibrações forçadas de ferramenta, então é da peça com a ferramenta e com a remoção de cavaco. Então, para vibrações cinemáticas, ele não faz sentido. Bem lembrado. Marcelo Bueno, realmente esse recurso de vibração não afeta a vida da ferramenta? Sim, ele aumenta em função que eu tenho aqueles gaps, que é o cut, e também em função de ter a remoção dos cavacos minimizados, o tamanho deles, e a troca de calor, eu consigo aumentar a vida útil da ferramenta, mas é um aumento. Normalmente, mas quando o avanço e a amplitude é muito alta, pode ser que eu estou em um processo todo unificado da ferramenta, o perfilado dela. Então, sempre a parte de ferramenta, você tem que analisar junto com o seu fornecedor de ferramenta, mas na função, quando a inércia não é tão alta no sistema, normalmente gera-se bastante air cutting e você consegue ter remoções mais adequadas e você consegue ter menos troca de calor e ficar, além do desgaste, você ter menos crostas nos perfilados das ferramentas. Mais alguma pergunta, senhores? Vamos lá. Excelente apresentação. Esta função está disponível na linha 80. Deixa eu voltar aqui. Mas a linha 80 faz parte do pacote M8, mas essa função somente está disponível na linha M80, 850 e 830 para torno, que está aqui, a partir da versão de software F2, na linha M800 sem Windows, que eu estou simplificando aqui, e na linha M80. E M80 com Windows, mas a linha 80 não. Mais perguntas? Sandro Bartel. Deixa eu esperar um pouquinho. Sandro Bartel. Esse acessório será comercializado pela Mitsubishi ou pelo fabricante da máquina? Teremos opções de acrescentar em máquinas existentes? Sim. Normalmente, isso daí não depende de PLC ou de outra coisa para modificar, então é processo, então somente precisa instalar hardware e software para isso, que é uma versão F2 para tal. E normalmente, só que a única coisa que a gente tem que ficar conciso é verificar se a máquina possui inércia adequada para isso, porque às vezes a gente faz todo esse recurso e, em função da cinemática na máquina, não tem a resposta cabível. Mas sim, a gente vai comercializar sim esse recurso. Consigo usar essa função, o José Martins, consigo usar essa função no acabamento? Não. Por que não consegue? Porque, eu vou rabiscar aqui no obrigado, porque lembre-se que ele vai gerar um monte de escadinha. E no meu perfilado, no acabamento, escadinhas não são boas. Então, ele é interessantíssimo na parte de remoção do material no desbaste. Então, é muito interessante essa pergunta, que
No desbaste, ele é muito bem-vindo, e depois você deixa uma camada superficial muito pequena só para acabar, tá? Senhores, vai soltar uma enquete de avaliação do curso, mais perguntas vou responder depois desse webinar, pelo contato, e também, já convidando a vocês, obrigado pela participação e pela sua oportunidade, e convidando a vocês no dia 29/6 de 2021, às 9h30, mesmo horário, de fazer um webinar sobre a inteligência artificial, como ela pode nos ajudar nos recursos da compensação térmica dos eixos. Vai perceber que é uma coisa amparção, vamos falar assim, que a Mitsubishi dispõe para as máquinas. Senhores, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero ter conseguido contribuir. E até mais.